Sérgio, você é um cara maduro, um técnico tranquilo, muito equilibrado, né? Mas 7 resultados negativos acaba deixando todo mundo preocupado, todo mundo naquela expectativa. E a gente sabe também que você assume muitas situações, né? Mas, Sérgio, eu gostaria que você fizesse uma análise, uma avaliação. O que é que você tem conversado com os jogadores? O que é que você tem passado para sair o quanto antes? Porque o tempo está passando, né, Sérgio? A conversa, quando nós viramos o turno, era em cima do que poderia vir a acontecer, né? E aconteceu. Hoje foi uma conversa diferente do que foi lá na virada do turno. Uma conversa mais dura, de uma cobrança, né? De que a gente precisa ter mais atitude, de que nós estamos trabalhando muito abaixo daquilo que a gente pode fazer. Estamos achando que subir, conquistar um acesso não é da forma que a gente está atuando nesse segundo turno. Precisamos trabalhar com uma performance melhor, né, com um time mais empenhado. Isso não é quer dizer que a turma não está correndo, né, mas nós precisamos fazer mais. Né, a qualidade que nós temos, nós precisamos fazer mais. E agora o momento é de trabalhar mais, falar menos, né, e se cobrar mais. Sérgio, em relação ao campeonato nesse segundo turno, será o lanterna da competição, só tem 3 pontos. Enfrenta o time que é lanterna do campeonato, que também vive uma situação complicada. É impossível dizer que não tem pressão em ambos os lados. Mas como é que você acredita que vai ser a tônica desse jogo contra o Sampaio, mesmo com essa pressão em ambos os lados? A pressão, ela existe sempre, né? Ou ela aumenta ou ela se mantém, né? Ela aumentou. A gente agora vai trabalhar, sabe que é um adversário que está buscando tentar sair de uma situação na tabela geral, né? E eu digo que essa posição de segundo turno ela incomoda, porém no geral a gente está brigando por uma outra situação, mas é evidente que você estando aí a 7 jogos sem vencer, isso passa a te causar um incômodo, né? E por isso há uma cobrança para que a gente possa retomar a competição. Na verdade nós não entramos ainda no segundo turno, né? A gente precisa entrar e tem que ser a partir de amanhã. Sérgio, você falou há pouco uma coisa que me chamou a atenção aqui, que é a competição está chamando o Ceará para o G4. Foi mais ou menos, foi outra palavra, mas foi isso, né? A competição está chamando o Ceará para o G4. E por que o Ceará não está indo para o G4? O que está faltando? A performance nossa está horrorosa, né? Nós estamos jogando muito abaixo da que a gente precisa jogar e isso faz com que a gente não avance. Então nós precisamos melhorar, termos mais atitude, né? Para que o campeonato nos chame e a gente atender esse pedido e chegar junto daquilo que o campeonato está pedindo para nós. E é real, né? Porque faz várias rodadas e a equipe está ali, segue pertinho, né? Não, vamos botar aí no segundo turno, são 5 rodadas, né? Que o time, né, não teve assim uma performance, até empatou 2 ou 3 jogos, mas a performance não está agradando e isso a gente precisa mudar, né, para transformar e chegar aos resultados. O importante amanhã é a gente ter o resultado, de preferência com uma boa performance. E é isso que eu venho cobrando e que cobrei hoje eles, né, que amanhã a gente tem que ter uma atitude diferente para que as coisas mudem, porque o campeonato está chamando o Ceará para o G4 e a gente tem que fazer por merecer estar no G4 e estar brigando e ser candidato ao que a gente quer tanto, ou seja, o acesso. Dentro dessa postura de chamar, de entrar dentro do campeonato, você imagina uma mudança de postura dentro de campo dos jogadores, mas como é que você imagina? Existe essa possibilidade de mudança tática do teu time, Sérgio? A gente tem algumas variações. Eu não acho que é a questão tática que está influenciando no baixo rendimento, né? Isso até a gente conversou, né? Se fosse a gente mudaria sem problema. Nós trabalhamos algumas variações ao longo da competição e dentro das características dos jogadores, né? E é isso que a gente vai procurar, né? Não tem situação tática nenhuma que dê resultado se você não tiver empenho, não tiver atitude, não tiver compromisso, não tiver comprometido com aquilo. E a gente precisa estar comprometido, coisa que a gente deixou, que a gente estava até então, e nesse segundo turno a gente deixou um pouquinho o comprometimento, e isso fez a gente ter perdemos o rendimento e a situação de evolução dentro do campeonato. O Sérgio, desde o primeiro momento que o Ceará quis a contratação do Felipe Menezes, se criou uma grande expectativa com relação a esse jogador. De que forma você pretende utilizar esse atleta na tua sistemática de jogo? Qual seria a função para esse jogador? Felipe Menezes é um meia, né, que tem a cadência do jogo, tem a bola longa, tem um bom remate de fora da área, né? Então a gente tem que procurar usar o atleta dentro das características dele para que ele possa produzir.
E é isso que a gente tá buscando já, botamos ele um pouquinho no jogo anterior, muita gente espantou, tirou o Rafael e botou o Felipe, mas a gente tinha que ter um cara que segurasse a bola e o Felipe Menezes fez isso, não era para jogar enfiado, era para segurar essa bola. Então vamos tentar trabalhar dentro das características dele. Sabe, você é um cara muito sincero, sempre nos respondeu com muita verdade aqui nas coletivas. Você, conversando com o Everson, você sentiu que ele tem condições tranquilamente de jogar amanhã? Se fosse hoje, não. Hoje o Everson estaria fora. Mas a vontade do atleta é imensa, está em tratamento intensivo, conversei com ele agora há pouco. Professor, eu quero ir, falei, meu filho, então tem que tratar, e amanhã a gente vai ver a evolução. Vontade para isso ele tem, mas hoje ele estaria descartado. Em cima dessa pergunta do companheiro, o Lauro atendeu a tua expectativa, Sérgio? Sim, entrou bem no jogo, fez 2 ou 3 defesas, um atleta experiente, não tem nem por que você ter temor. Foi muito bem no jogo, apesar de nós ter perdido, ele participou bem. Se tiver que usar o Lauro, não terá problema nenhum. Amanhã independe de quem entrar no campo de jogo. A gente precisa ter uma atitude diferente para que a gente faça o resultado. A situação do Sampaio Correia favorece? Como é que você avalia esse atual momento do Sampaio? Pode ser mais difícil por conta da situação do adversário? Não, o grau de dificuldade tem em todos os jogos, independe da posição do adversário na tabela. Se nós pegarmos o líder do campeonato, você vai ter dificuldade. Se você pegar o último colocado, você vai ter dificuldade. Então a dificuldade ela existe, porém a gente tem que superar. O segundo tempo contra o Goiás, eu senti a equipe mais forte, pelo menos ofensivamente. E penso até que se não fosse expulsão, o Ceará teria muito mais chances de gol. Fazer o gol é outra história, mas teria muito mais chances de gol, O que aconteceu ali? Essa questão que você falou de um pouquinho mais de comprometimento, já aconteceu ali no segundo tempo? Sim, e atitude também, Nós precisamos ter atitude de ser agressivo, não ter medo de jogar. Eu quero que perca 10 chances de gol. Eu posso até perder o jogo, mas que você teve 10 oportunidades claras de gol, é isso que faz você ganhar jogo. Se você perder 10 chances, pode ter certeza que você vai estar muito próximo do resultado. E a equipe entendeu que tinha que jogar dessa forma. É assim que nós vamos jogar. Não adianta a gente querer marcar atrás, as características dos jogadores não permitem, e eu também não gosto. Nós temos que agredir o adversário. E sem a bola ter o comprometimento da recomposição. É isso que aconteceu no segundo tempo. O time criou, teve 2 ou 3 oportunidades, e a gente precisa trabalhar desta forma. É isso que a gente vai procurar fazer. Mesmo porque, Sérgio, no futebol, para ganhar confiança, não precisa vencer os jogos. Se você jogar bem, jogar com intensidade como você gosta, o time começa a adquirir a confiança e os resultados vão acontecer normalmente. Sem dúvida. Eu digo sempre que o torcedor, ele não vai vaiar quem corre, quem luta, quem se dedica. Esquece, o atleta pode não ter uma qualidade técnica esplendorosa, mas ele vai ver que o atleta está correndo e nós precisamos disso. Nós precisamos ter esse comprometimento conosco para que a gente possa transformar os resultados de forma positiva. A intensidade de jogo, ela tem que fazer prevalecer. Você vai cansar, não vai conseguir jogar 90 minutos, não adianta falar, mas o cara está mal fisicamente. Não, está jogando intenso e isso faz com que você saia. E é isso que a gente quer. Não adianta se poupar dentro do campo para jogar 60 minutos, 65 ou jogar 90 minutos, se poupando. Eu quero que jogue intenso, que jogue 60 bem, que aí levanta o braço e sai, que entra outro, para a gente ser um time aguerrido, ser um time que vai buscar o resultado. É esse Ceará que eu gosto. A conversa foi em cima disso. Ô, Sérgio, você estava explicando ao vivo por que os jogadores não vieram para as coletivas. Foi uma conversa entre você, o pessoal do departamento de comunicação e os atletas. Vocês optaram por vir só você e o médico, em relação a esse momento de trabalhar mais e falar menos? Foi isso que vocês conversaram? É importante agora você trabalhar muito mais e falar muito menos. O momento serve para isso. Eu vim aqui representando, até porque eu sou comandante. Sou eu, a responsabilidade externa é minha, mas assim, internamente nós dividimos as responsabilidades e eu cobro essa responsabilidade deles. O fato de eu estar aqui, os atletas, não é nesse sentido, de que fale-se menos, trabalhe-se muito mais, porque chegou o momento da gente dar uma virada. Sérgio, como é que você imagina que será seu time, pelo que você pediu, pelo que você quer nesse jogo contra o Sampaio, até para que a torcida entenda e possa ir ao jogo? Nós temos que ser um time com espírito. Isso é fundamental. Um time com espírito, com desejo, com vontade, com ambição de querer vencer. Pode até não acontecer, Evidente que a gente quer muito que o resultado venha, mas isso vai ter que ter. Espírito, determinação, intensidade no jogo, velocidade, nada de time cadenciado, time lento. Vai lá, pegou a bola, ação vertical.
O Ceará precisa ser assim para poder incomodar o adversário. Lógico, nós temos um adversário que pode, de repente, que nos criar problemas. E a gente vai ter que achar soluções para sair desses problemas e criar situações para que a gente possa vencer.